O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura com o tempo para uma substância pura. O processo é realizado a pressão constante e a substância é um líquido no ponto A. Considere as informações abaixo sobre o gráfico e quais estão corretas. Bom, galera, então nós temos aqui algumas informações importantes no enunciado. O primeiro, que se trata de uma substância pura. E por que isso é importante? Porque no estudo, lá no início, né, lá da química, a gente aprende como que se dá o gráfico de aquecimento de uma substância pura, de uma mistura comum, de uma mistura eutética, azeotrópica. Aqui nessa questão, especificamente, a gente não está trabalhando com o aquecimento. E por que eu sei que não é um aquecimento? Justamente pelo fato de que o gráfico, que no eixo X é o tempo e no Y a temperatura, observem que à medida que o tempo passa, nós temos uma redução dessa temperatura, né? Que, mais uma vez, é trabalhada aqui no eixo Y do gráfico. Então, aqui não se trata de um gráfico de aquecimento, mas sim de resfriamento. E aí, só para poder recordar com você que está acompanhando o vídeo, que está ou revisando para fazer o vestibular, ou então não entendeu essa questão, o que a gente estuda lá no início do estudo de química é o seguinte, que, ó, mais uma vez, aqui o tempo e aqui a temperatura, né? Então, no gráfico de aquecimento de uma substância pura, partindo do sólido, o primeiro patamar que vai ser estabelecido, né, onde aqui no eixo Y a temperatura fica constante, eu tenho a fusão, depois que a fusão ocorre, eu tenho o líquido aquecendo e depois eu tenho a ebulição, sacou? E aí depois somente o estado gasoso. Então, olha só, aqui é o estado sólido, aqui é a fusão, né? Então, sólido mais líquido, aqui líquido mais gasoso, né? Porque é a ebulição e aqui só o estado gasoso. Eu posso trabalhar com a mesma ideia para o resfriamento, onde eu teria justamente, ó, de novo, o mesmo patamar aparecendo aqui na mesma temperatura. Então, tipo assim, onde que eu quero chegar com a minha fala? Essa temperatura aqui, né, a gente chama de temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Mas por que é ebulição? Porque eu estou aumentando a temperatura. Mas a mesma temperatura é o que vai acontecer a mudança contrária, né, que no caso seria de gasoso para líquido. E aí, a temperatura vai ser a mesma. Então, basicamente, é o gráfico invertido aqui, ó. Eu vou terminar de construir aqui só para você poder ter essa visualização aqui que eu tô tendo. Então, tipo assim, aqui nessa questão, a URGS, ela trabalhou justamente com o perfil de resfriamento, né? O gráfico, ele tá demonstrando isso. Então, aqui seria o ponto de fusão ou o ponto de solidificação, né? Então, só completando aqui, ó. Aqui seria líquido, aqui líquido mais sólido e aqui sólido. Então, a questão, ela tá dizendo que como o A é um líquido, então nesse patamar aqui seria justamente o processo de solidificação, tá ligado? Por quê? Isso é característica das substâncias puras. Então, toda substância pura, por isso que aqui é a informação importante. O que a gente tem? Que a fusão e a ebulição vão ocorrer em temperaturas constantes. E a mesma coisa vale para liquefação e para solidificação, beleza? Vai ocorrer em temperaturas constantes também, tá? Então, tipo assim, bom, então acho que eu já falei aqui o que deveria falar. Então, aqui é o estado líquido, aqui líquido mais sólido e aqui o estado sólido, né? Então, vamos lá. Ó, na afirmação de número 1, ele diz que o gráfico representa o processo de solidificação. Tá certíssimo. Por que eu sei que é solidificação? Porque ele disse que no ponto A era um líquido. Então, aqui nesse patamar aqui, que a temperatura fica constante, só pode ser a solidificação. Perfeito. E aí, o T1, né, esse T maiúsculo 1 é o ponto de fusão ou de solidificação. Também tá certíssimo, tá? Então, aqui está certo. Então, com base nisso, eu posso eliminar a letra B e posso eliminar a letra D, sabendo que a 1 tá certo. Aí, vamos lá. Na segunda afirmação, é mencionado que duas fases estão presentes no ponto B, né? O ponto B é esse daqui. Tá certíssimo. Por quê? Porque eu tô tendo a mudança do estado físico. Então, meu material no estado líquido começa a passar para o estado sólido. Então, eu vou ter o estado físico líquido e o estado físico sólido, tá? Então, isso aqui tá certo também. Tô sabendo que a 2 tá certo, eu elimino a letra A e fico entre a letra C e a letra E. Vamos lá. Na afirmação de número 3, ele diz que as forças intermoleculares no ponto C, aqui, né, são mais fortes que no ponto A. Então, vamos lá. No ponto A, estava no estado líquido. E aqui, no ponto C, está no estado sólido. Isso está certo ou está errado? Isso daqui está certíssimo. Por quê? Porque quando a gente tem um material passando do estado líquido para o sólido, as forças intermoleculares se tornam mais fortes. E aí, para poder explicar isso para você, eu vou usar novamente a questão do
aquecimento, tá? Eu vou usar esse perfil aqui. E por que que eu estou utilizando? Que é o que vocês mais estudam quando estão iniciando lá, né, as primeiras aulas de química. Então, o que que vai acontecer? Quando eu tenho, aí eu vou usar esse perfil aqui, ó, de líquido para gasoso, para poder justificar a minha explicação. Quando você tem, por exemplo, a água, né? Ó, então quando você tem a água no estado líquido, você tem lá as ligações de hidrogênio, né, ocorrendo, que fazem com que ela fique no estado líquido. Tá? E aí, o que que acontece para a água passar para o estado gasoso? Você tem uma quebra da interação intermolecular, fazendo com que as moléculas consigam passar para o estado gasoso, tá ligado? Então, o que que eu quero com a minha fala? Que você entenda que a mudança do estado líquido para o gasoso ocorre com um enfraquecimento das interações intermoleculares. Então, se você consegue entender isso que eu estou falando, eu quero que agora você imagine que o que eu expliquei para o aquecimento, o contrário seria para o resfriamento. Então aqui nesse caso a gente não está pensando no caso de gasoso para líquido, mas de líquido para sólido, tá? Então eu quero que você saiba que quando uma determinada substância passa do estado líquido para o sólido, as forças intermoleculares se tornam mais fortes. Por isso que no estado sólido você tem características como o formato e o volume são definidos, porque as forças intermoleculares se tornaram mais fortes ao ponto de que o meu material apresenta essas características. Então, com base nisso, a letra E seria a alternativa correta para essa questão.